A paz do Senhor, prezado rádio ouvinte. Fazer o bem e praticar a bondade, será que são atitudes que agradam a Deus? Essa é fácil, não é? No livro do profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8, está escrito: Ele, falando de Deus, Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente na presença de Deus. O Senhor se alegra quando praticamos a bondade, porque a bondade é um reflexo direto do seu caráter. A Escritura nos diz no Salmo 145, verso 9: O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ora, se o nosso Deus é essencialmente bom, cada ato de bondade praticado por nós é como um raio de luz que revela ao mundo um pouco do seu amor. Quem é de Deus, pratica bondade. Quem é do mal, pratica maldade. Simples assim. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando deixamos de praticar o bem, estamos negando na prática a natureza divina que deveria estar sendo destacada em nós, os cristãos. Tiago 4,17 é bem direto ao afirmar: aquele, pois, que sabe o bem, que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Ou seja, comete pecado, em outra versão. E o mundo de hoje, mais do que nunca, carece de pessoas que não apenas falem de amor, mas que demonstrem isso em gestos concretos. O mundo carece de ver essas demonstrações. Certa vez, o escritor cristão William Barclay disse: há duas grandes verdades no Evangelho: o amor de Deus e o dever de amar os outros. Quem vive a primeira deve praticar a segunda. Quando Jesus esteve entre nós, ele foi a expressão máxima da bondade divina. Curava enfermos, consolava os aflitos, encorajava as pessoas desanimadas a buscarem a Deus, perdoava os pecadores e acolhia os rejeitados. Isso tudo é exemplo para nós. Nós, os cristãos, o imitamos. Pedro resume isso no verso 38, em Atos capítulo 10. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Prezado rádio ouvinte, se Jesus, o Filho de Deus, gastou a sua vida fazendo bem, como poderíamos nós, que o seguimos, viver de forma egoísta e fria? Não deveríamos. Cada sorriso oferecido, cada mão estendida, cada palavra de consolo ou ajuda prática é um perfume de Cristo exalando no mundo. Você pratica a bondade e a pessoa se lembra de Deus e agradece dizendo glória a Deus. E isso não é honra para você? Meu irmão e minha irmã, cada gesto de bondade que você faz leva a pessoa a agradecer a Deus. E Deus registra tudo. A bondade tem poder de curar corações, quebrar barreiras. Ela é a linguagem que o céu entende, porque nasce de um coração tocado pela graça. Quando praticamos o bem, estamos refletindo Deus, que é o amor. E talvez sem o perceber, levando um pouco de Jesus aos que sofrem. E é justamente aí que está o ponto mais sublime. A verdadeira bondade não nasce apenas de um coração, de um bom coração, mas nasce de um coração transformado por Cristo. É Ele quem nos dá a capacidade de amar até os que não merecem.
de perdoar o que nos feriram e de abençoar o que nos perseguem. Por isso, se você deseja agradar a Deus, comece hoje mesmo a praticar a bondade. Diz a palavra em Gálatas 6:10: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que suas mãos sejam instrumentos de amor e suas palavras sejam canais de consolo. E se você ainda não conhece o autor da bondade, saiba que ele é o Senhor Jesus Cristo. Então abra o seu coração para ele agora mesmo, recebendo-o como Senhor e Salvador de sua vida pessoal. Porque Jesus é o bem em pessoa. Ele é o amor de Deus encarnado. E quando ele habita em nós, a bondade deixa de ser um esforço e passa a fazer parte do nosso modo de viver. Efésios 4:32 nos diz: sede uns para com os outros benignos, quer dizer, bondosos, compassivos, quer dizer, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A conclusão: a bondade agrada a Deus porque reflete o seu coração. E o coração de Deus tem um nome: Jesus Cristo. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.